as boas-vindas aqui já para quem está conosco nesse segundo painel, compondo a mesa. Eu agradeço a presença da Ilka Vaz, que é diretora técnica de pessoas da Mafre, e da Carolina de Mola Lorenzato, que é diretora comercial de vida da Mafre. Obrigado pela presença. Também apresento aqui o Thiago Godoy, educador financeiro, e o doutor Evaldo Stanislau de Araújo, que está sempre conosco, é colunista do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, e fala com os nossos ouvintes todos os dias sobre saúde. Então, Pedro, já deu para perceber que nesse painel aqui a gente vai falar sobre educação financeira, sobre saúde e sobre a relação desses dois temas com o mercado de seguros. Quero perguntar para a Ilka Vaz o seguinte: o seguro de vida ainda é visto, né, como tem um aspecto negativo por trás dele e questões relacionadas a eventos negativos, morte, acidente. Na sua opinião, o que envolve o seguro de vida e como a pandemia da Covid está relacionada aí na preocupação das pessoas com o futuro? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje e, de fato, esse é um tema importante quando a gente fala de seguro de vida, o tabu que existe com a morte, né? Então, infelizmente, as pessoas ainda ligam seguro de vida somente à morte. E falar de morte é muito difícil, porque a morte ainda é um tabu na nossa sociedade. E tem um motivo para isso, né? Então, nós temos uma herança social, uma herança cultural, e nós não gostamos de debater esse tipo de tema, porque isso nos ocasiona sofrimento, isso nos demonstra uma determinada fraqueza, isso desde os primórdios. Então, se nós olharmos assim um pouco sobre a nossa história, o homem, ele sempre precisou lutar para sobreviver. Então, nós não gostamos de falar sobre perdas, sobre fraquezas e sobre morte, mas a gente precisa falar. E é interessante que quando a gente conversa sobre seguro de vida com algumas pessoas, a gente ouve muitas vezes dizerem assim: "Ai, está curando a minha vida, sai daqui, bate 3 vezes na madeira". Mas a gente precisa falar sobre esse instrumento tão importante que é o seguro de vida. E esse é um produto que ele tem, de fato, ganhado protagonismo já há alguns anos. E a pandemia, ela acelerou essa conscientização, principalmente aqui no Brasil, dos brasileiros. Então, hoje, apenas 17% da nossa população ela está protegida através de um seguro de vida, sendo que 58% desses 17% são seguros coletivos, que são aqueles seguros que as pessoas se beneficiam através de uma empresa, né, de uma pólice coletiva. O que a gente identificou? Que após a pandemia, esse número ele tem crescido. Por quê? Porque durante esse período, as pessoas elas começaram a se confrontar. Durante o período de pandemia, nós nos confrontamos, nos deparamos com a morte. Nós ficamos praticamente face a face, frente a frente com a morte. Perdemos pessoas que nós amávamos, perdemos pessoas que estavam muito próximas a nós, alguns perderam, inclusive, entes queridos. E isso fez com que nós começássemos a pensar sobre o amanhã, sobre o planejamento. E o seguro de vida é um instrumento importantíssimo quando a gente fala de planejamento financeiro. Então, é muito importante que a pessoa hoje, quando fale de planejamento financeiro, ela inclua o seguro de vida dentro desse prisma.